Senhores vereadores, passamos nesse instante à ordem do dia. Senhores vereadores, passamos à deliberação sobre o recebimento ou não recebimento da denúncia apresentada pelo nobre vereador Renato Bispo Caroba para apuração da infração político-administrativa praticada pelo senhor prefeito municipal. Processo de número 16.716 do ano 2018. Senhores vereadores, nós iremos inicialmente colocar em discussão a deliberação para a posterior votação. A votação, nobres pares, eu gostaria de só solicitar, por favor, 1 minuto de atenção de todos que nós estamos em sessão. A votação, senhores vereadores, se dará por maioria absoluta. O seu recebimento, o recebimento da denúncia será da seguinte forma. Vereadores que votarem sim são favoráveis ao recebimento. E os vereadores que votarem não são contrários ao recebimento. Isso nós adotamos, nobres pares, conforme adotado anteriormente na denúncia lida em sessão e votada em sessão no dia 28/2. Senhores vereadores, está em discussão. A palavra ao nobre vereador Rafael Laranjeira. Mais uma vez, boa tarde a todos. Chegamos aqui na votação da aceitação ou não da denúncia contra o prefeito municipal. Há uma semana atrás, recebemos um grupo de estudantes aqui e uma das crianças me perguntou: Rafael, qual a sensação de ser vereador de Arujá? E respondi a essa criança de que, pessoalmente, é uma das minhas maiores realizações. Com 22 anos, ganhar uma eleição em Arujá. E decidi comigo mesmo de cumprir esse mandato da melhor forma possível, me doando todos os dias para o bem-estar da população arujaense. E tenho pautado as minhas atitudes, as minhas convicções e decisões aqui nessa casa dentro deste parâmetro, do caráter, da ética e da nova política. Por isso, votarei favorável à aceitação dessa denúncia, porque, tendo em vista que não é um crime, nós não estamos investigando o crime. O crime é comprovado, ocorreu o crime. Nós estamos querendo investigar o porquê ocorreu e como ocorreu. Mas o fato é consumado. E uma das principais, ou talvez a principal função do vereador, é justamente fiscalizar o poder executivo. Então não vou cometer um crime de prevaricar, ter uma denúncia confirmada e fechar os olhos e tampar o sol com a peneira e fingir que nada ocorreu e votar contra o recebimento da denúncia. Primeiro, esclarecer uma coisa: essa denúncia não afasta o prefeito amanhã da prefeitura, simplesmente abre uma comissão nessa casa para que se possa averiguar o que ocorreu, porque o crime existe, não é um possível crime, o crime já está consolidado, o caso foi consumado. Então, senhores e senhoras vereadoras, tenho também recebido informações de que munícipes têm procurado o Ministério Público para que acompanhasse a sessão de hoje, através de ofício ao Ministério Público, sobre a atitude dos vereadores, sob pena de que nós estaríamos prevaricando em não votar favorável a essa denúncia e cerceando o vereador da sua principal função, que é fiscalizar. Então não vai ser esse vereador que irá prevaricar. Eu votarei favorável ao prosseguimento da denúncia para que seja apurado, para que o prefeito possa se explicar. E peço aos demais também que votem favorável, tendo em vista, vou repetir, essa denúncia não afasta o prefeito municipal, apenas se investiga e ele terá um prazo de se defender e a casa, a comissão escolhida posteriormente, terá a possibilidade de arquivar ou não a denúncia. Então, peço encarecidamente a vocês, vamos fazer valer aquilo que nós nos comprometemos na rua. Ser vereador, fiscalizar e cobrar as melhorias. Tendo em vista que muitos têm subido aqui a essa tribuna, inclusive eu, alegando que a prefeitura não vem respeitando a casa, alegando que a cidade tem diversas dificuldades. Então, essa é a hora da Câmara Municipal de Arujá dar uma resposta ao Poder Executivo. Porque os poderes eles têm que ser harmônicos, mas não têm que ser totalmente submissos ao Poder Executivo.
A Câmara tem que ser harmônica naquilo que acha correto, mas tem que ter um horizonte, tem que ter o seu próprio caminho, tem que caminhar com as suas próprias pernas. E esse é o momento de nós darmos uma resposta ao Executivo, de mostrar que existem vereadores aqui atentos aos erros que o Executivo vem cometendo, que existem aqui vereadores compromissados com aquilo que foi dito em campanha, que é fiscalizar o Executivo. Então, reafirmo mais uma vez, população araguajense, o meu compromisso com vocês, que é de fiscalizar o prefeito, e não vou prevaricar votando contrário ao recebimento dessa denúncia. Obrigado a todos. Só para esclarecer, não, quando do início da sua fala, eu havia dado 5 minutos, mas na ordem do dia são 4 minutos, de acordo com o artigo 149 e 154 do regimento. Nobre par, artigo 149, não, eu cortei 1 minuto faltante, nobre par. Está em discussão. Palavra na vereadora professora Cris do Barreto. Boa tarde a todos novamente. Eu vou votar favorável à abertura deste processo. Óbvio, porque sou legisladora. E na primeira denúncia que o colega fez, Renato Caroba, eu não me senti confortável em votar naquele momento favorável à denúncia. Primeiro, porque não estava bem esclarecido a parte de se afastar o prefeito ou não. E porque, na minha opinião, eu achei que tinha sido mesmo por falta de conhecimento. E não por maldade ou por qualquer outra coisa. Mas eu, enquanto legisladora que sou, apesar de estar aqui nesta casa há apenas 1 ano e 9 meses, eu não posso fechar os meus olhos, as coisas que vêm acontecendo no nosso município. Bem falamos aqui, há umas 2, 3 sessões atrás, que, para quem não sabe, não conhece, né, o trabalho efetivo do vereador, nós nos tornamos lei, eu, o vereador Laranjeira e o vereador Caroba, porque em um dos autógrafos aí, eles nos transformaram em leis. O tamanho absurdo da coisa. O tamanho absurdo. Eu até brinquei aqui na hora, disse assim que eu não seria mais a próxima Marielle, porque eu me tornei lei, serei imortal. O prefeito está sendo mal assessorado, azar o dele, a equipe é dele. Mas nós, a população é que está pagando a conta. E nós, legisladores, não podemos prevaricar. Nós não podemos ficar aqui simplesmente passando a mão na cabeça do governo. De que se vai melhorar? Já era para ter melhorado, já era para ter feito, já era para ter acontecido. E não era para ter acontecido o erro. Não era para se ter publicado a lei que saiu desta casa de qualquer forma. A lei saiu daqui e ela tem que ser publicada daquela forma. E não da forma como o governo acha que tem que ser feito. Então, senhores vereadores, nós somos os fiscais do povo. Nós somos os fiscais desse governo. Vamos deixar o governo ir passando, empurrando com a barriga de qualquer forma? Como é que chegaremos lá fora? Como é que nos mostraremos lá fora? Eu entrei de cabeça erguida, ando de cabeça erguida, dou aula todos os dias para os meus alunos de cabeça erguida. Que não devo nada ao governo. Não dependo do governo. Não foi o governo que me colocou aqui. Quem me colocou aqui foi o povo que está lá fora. E que quer que eu o represente. Como bem disse o Rafael Laranjeira, nós não vamos afastar o governo, nós não vamos afastar o prefeito. Nós vamos apurar o que está errado. E por que não se pode apurar? O porquê que não querem que se abra essa denúncia? O porquê que não vamos apurar os erros? Se o governo não deve, ele vai simplesmente se defender. Então eu acho um absurdo se nós deixarmos passar mais uma vez em branco. Eu não serei cobrada lá fora por não fazer o meu papel, por não fiscalizar. Porque isso eu faço todos os dias.
Então cabe a nós, cabe a cada um de nós que aqui está, que vamos votar, que somos representantes do povo, fazer valer a voz deles. E buscar as melhores condições para a nossa cidade. Obrigada a todos. Ainda em discussão. Palavra no vereador Renato Caropa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, mais uma vez estamos aqui discutindo uma denúncia contra o prefeito. E por que, para quem está entendendo em casa, quem está assistindo em casa e quem está aqui, por que é uma abertura de comissão processante contra o prefeito? Porque contra o prefeito, contra ato do prefeito, não cabe SEI. Só cabe comissão processante. Se fosse um ato do secretário, seria uma SEI. Mas como é um ato do prefeito, aí precisa sim da comissão processante. Feito esse esclarecimento, eu queria apenas pedir a atenção dos senhores. O que é a Câmara Municipal? O que nós representamos aqui? O que nós fazemos aqui? Entendo que nós representamos a população, fazemos as leis, aprovamos ou não as leis, e elas são publicadas, às vezes vetadas pelo prefeito, nós acatamos ou não o veto do prefeito. Mas o que é? Nós somos aqui, como muitos gostam de utilizar, que é a ressonância da sociedade, da cidade. Passa por aqui. O que a denúncia contém aqui? Qual que é o fundamento da denúncia? Aquilo que foi discutido na Câmara, aquilo que foi votado na Câmara, aquilo que nós tiramos em coletivo, o prefeito desrespeitou, ele ignorou. Ele publicou lei diferente daquilo que foi aprovado, gente. É isso que nós estamos discutindo. Eu tenho milhões de motivos para discutir a questão da qualidade do governo, ou a falta de qualidade. Mas a denúncia aqui trata de uma infração política administrativa pelo fato do prefeito simplesmente ignorar aquilo que foi decidido na Câmara. É possível agora, se a gente continuar com essa prática de ficar passando a mão na cabeça das infrações políticas administrativas que o prefeito vem cometendo, é possível que daqui a pouco qualquer outra lei que a gente aprove aqui também não passe a valer, não publique e deixe assim mesmo. Então, colegas vereadores, desculpe insistir, nós precisamos pensar aqui o que nós estamos fazendo nessa Câmara. Precisamos pensar o que nós estamos fazendo aqui. Se é para aprovar algo aqui e o prefeito simplesmente ignorar. E ele ignorou tanto que nós fizemos as emendas, mandou para o prefeito, ele não publicou. Derrubamos os vetos, mandou para o prefeito, ele não publicou. Quem fez isso foi o presidente da Câmara. Só para vocês terem ideia. O prefeito não concordou com o que a Câmara decidiu, simplesmente ignorou. Quem publicou a lei de diretriz orçamentária de 2018 foi o Abel Franco Larini, foi o presidente da Câmara. Porque o prefeito não quis fazer. E não quis fazer, sabe por quê? Porque desrespeita a Câmara, desrespeita os vereadores. Então, senhores, desculpe. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de dar, inclusive, voz ao prefeito aqui. Ele tem que falar. Nós temos uma oportunidade de trazer o prefeito para a discussão aqui conosco. Dessas atitudes absurdas que ele vem tomando, em especial da publicação da lei pela segunda vez já. Como bem comentou a professora Cris, o prefeito ignora, não respeita as leis, coloca nome de vereador em artigo de lei, gasta-se mais de 16 mil reais com o salário de secretário, jurídico no caso, e para fazer esses absurdos. Então, senhores, eu gostaria muito de pedir a cada um dos senhores que nós pudéssemos aqui abrir essa comissão processante, porque é sim uma infração política administrativa que o prefeito cometeu e principalmente é um desrespeito à Câmara e por consequência é um desrespeito à cidade de Arujá, é um desrespeito ao cidadão arujaense, que tem por nós aqui, tem em cada um de nós o seu representante. Então, eu peço o voto favorável de vossas excelências, não estamos aqui avaliando a qualidade do governo, estamos avaliando a infração política administrativa que o prefeito cometeu. Ainda em discussão, a palavra é do vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores e público presente nesta sessão quente, essa sessão com um tema tão importante que pede
abertura de processo contra o chefe do Executivo. Pois bem, entendo eu que a solicitação do nobre par, ela foi embasada num dispositivo da Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar 01 de 1991, e que naquele momento, se eu sou vereador naquele momento, uma lei dessa eu votaria contra. Que essa lei, ela é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Inclusive, tem uma súmula vinculante, número 46, da sessão plenária de 9/4 de 2005, que já anula essa lei criada nesta casa em 1991. Acredito eu que quando criado esse dispositivo na lei, foi no intuito, algum vereador tinha algum problema com o prefeito naquela época e tacou uma medida inconstitucional para, nem sei quem era o prefeito na época, mas partiu da casa algo para que pudesse punir o prefeito em um erro que eu julgo não ser um erro tão grave, que caiba nesse momento um afastamento ou um processo, todo um transtorno. Mas entendo também que o vereador propositor, usando de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal, fez a denúncia. A denúncia é muito bem elaborada. Vamos supor que a casa acate a denúncia. Nós vamos analisar tudo que já está aqui. Ele alega que foi um erro de publicação, por isso o prefeito deve ser processado e, dependendo do resultado, afastado. Mas vai abrir uma SEI. Pelo que eu pude analisar nessa semana, não é motivo para afastamento. Acredito eu que o relatório final será pelo arquivamento. Os pares, ao analisarem, verão que não lesou erário, não... Tratava-se também da lei LDO, é uma diretriz para o ano seguinte. As diretrizes estão todas mantidas. Dentro da própria denúncia, está também dizendo que o prefeito já fez, o executivo já fez, já emitiu errata. Então, eu vou ler aqui a súmula vinculante 46, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são competência legislativa privativa da União. Então, isso aqui revoga a Lei 01 a Lei Complementar 01 de 1991, e temos agora um trabalho nessa casa para estar mudando essa lei orgânica e retirar esse dispositivo, que já é, segundo o STF, um dispositivo inconstitucional. Consequentemente, não podemos usar de um dispositivo inconstitucional para um possível afastamento de um prefeito de um município. Eu poderia muito bem agora jogar com a torcida e votar pelo prosseguimento. Eu não sou líder do governo, não tenho nada no governo, mas não, eu tenho que ter responsabilidade e coerência, como sempre tive. E, devido a essa súmula vinculante 46, nesse momento, eu vou votar para o não prosseguimento da denúncia, senhor presidente. Senhores vereadores, ainda em discussão. Palavra ao nobre vereador Paraíba Carmo. Nobre par, o nosso artigo 149, 154, que foi elaborado, não foi eu que... Foi eu que decidi, nobre par. Se eu conseguir meu raciocínio, mas eu quero 5 minutos. Fechou. 4 minutos. Obrigado. Senhores vereadores, vereadoras, neste momento eu quero dizer prevaricação. Quero falar do sol tampado com a peneira, ou o inverso. Analisem do jeito que queiram. O interessante de tudo é a ambiguidade de tempos.
Eu nunca fui funcionário da prefeitura, nunca minha família teve cargo em prefeitura e nem tenho de ninguém. Então os tempos são diferentes e eu não tapo o sol com a peneira. Exerci meu mandato aqui desde o primeiro dia que estive nesta casa como vereador, sempre foram 14 contra mim, votando todas as minhas matérias contra mim. E esse vereador não mudou de posicionamento. A Câmara mudou sim, começaram a aprovar os meus projetos. Então, senhoras e senhores, eu exerço o meu papel. Quero dizer que denunciei do antigo governo, Abel Larini, protocolei na casa, crime de improbidade administrativa, pedi cassação do prefeito. Nunca um presidente teve coragem de aceitar minha denúncia. Vereador Reinaldo Gregório, vereador Abel Larini, vereador Renato Caroba, que foi eleito com o meu voto, o G8. Então, senhoras e senhores, eu não estou aqui brincando de ser vereador. E o crime não é consumado. Uma publicação não disse que o crime está consumado. É 2019. Então, senhoras, eu denunciei atos de presidentes desta casa, superfaturamentos. Ainda bem, vereador Rafael Laranjeira, que o judiciário está nos escutando. Eu não me intrometo nas decisões do judiciário. Mesmo porque, independente que eu tenha processo a meu favor ou contra mim. Senhores, faça o seu papel, que aliás, o judiciário envergonha esse país. Então, senhores, é desta forma que eu vou justificar o meu voto. E quero dizer, quero ir além. Será que esse momento existe viés político? Está embasada a denúncia? Existem os entendimentos, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de ministros, que são votações 5-2, 8-7, depende do órgão. Então, senhores, eu honro com meus atos. Eu fui eleito pelo povo. Não tenho rabo preso com prefeito nenhum, com governo nenhum. Senhores vereadores, ainda em discussão. Nobres pares, agora nós passaremos a... me perdoe. A palavra, desculpe, Rogério, agora que eu vi. Oi? Tá bom. A palavra do nobre vereador Rogério da Padoca. Obrigado, presidente. Quanto à fala do Rafa, tomara que o MP esteja realmente assistindo, né? Porque tem essas mazelas que tem na educação aí, os prédios caindo aos pedaços, né? É importante que eles façam o papel dele, que eu fiz denúncia em 2013 no MP quanto ao estado das escolas, e até agora apenas 5 processos andou. Estamos em 2018. Estamos refazendo tudo de novo, eu e o vereador Luiz Fernando, né? E vamos fazer a denúncia novamente de todas as escolas. Quanto ao processo em si, como eu falei para o vereador Renato Caroba, eu assim que viesse para o plenário, votaria a favor, né, do prosseguimento, irei fazer isso. Só que também falei para o vereador Renato que não era o momento agora. Falei, vamos esperar um pouco mais, o fato já está consumado, não era o momento dessa denúncia vir para plenário, né? E também não vou me alongar na fala, porque aqui a gente já sabemos, né, cada um já tem a sua opinião formada quanto a isso, né? Então não vou usar esse momento para fazer um discurso acalorado, que até estou um pouco cansado. Obrigado. Palavra do vereador Paulinho Marlino. Mais uma vez, boa tarde a todos aí.
Pegando a fala anterior aqui do nobre vereador, a gente pôde tirar uma projeção, levando em consideração, não se eximindo do erro da prefeitura, seja o departamento jurídico da casa da prefeitura, seja a parte administrativa, seja onde que for, foi feita a correção da errata, sendo publicado no Diário Oficial. Se não tivesse feita a correção, legal, mas fizeram. E conforme o vereador, que antecedeu na fala anterior aqui, falou muito bem, frisou muito bem, se torna constitucional uma lei complementar de 91, que além de tudo é uma lei orgânica. Lei complementar, lei orgânica no município de Arujá. E no próprio decreto da presidência de assuntos jurídicos da Casa de Brasília fala muito bem. O decreto de lei 201, 27 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Fala muito bem que eu vou listar para vocês. Artigo 2. O processo dos crimes definidos no artigo anterior é comum do juízo singular. Já começa por esse parâmetro. Estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações. Antes de receber a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia no prazo de 5 dias, ou seja, um prazo de 5 dias. Será que era o momento de colocar procedência? Lembrando que é um ano eleitoral, não precisa ser vereador, não precisa ser político para saber. Quem acompanha a Casa de Lei sabe muito bem. Todo ano eleitoral, chegou o mês de campanha, começa. Não poderemos desprezar. Ao receber a denúncia, artigo 2, o juiz manifesta-se obrigatória e motivamente sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos do itens 1 e 2 do artigo anterior, e sobre o seu afastamento do exercício do cargo, durante a instituição criminal em todos os casos. Lembrando do despacho concessivo ou negatório de prisão preventiva, ou afastamento do cargo. Então, fique muito bem claro. Sabemos o que acontece. E aí eu também peço para os demais pares prestarem bem atenção na hora do voto. Conforme citou muito bem o Castelo Alemão, se torna inconstitucional a lei baseada de 1991, que nem poderia existir ou ser chamada de lei. Obrigado, nobre par. Senhores vereadores, encerrada a discussão, nós passaremos agora à votação. Senhores vereadores, pelo recebimento e posterior processamento da referida denúncia, os vereadores votam sim, e pelo não, os vereadores estarão votando contrário ao recebimento e consequentemente, o seu arquivamento. Senhores vereadores, está Pois não, nobre par. Renato, vereador Renato, solicitou a questão de ordem. Só a questão de ordem, eu sei que não vai alterar aqui talvez o resultado que todos nós já conhecemos, mas a maioria é simples, senhor presidente, não a maioria absoluta, apesar que daria 8 também, o que também seria absoluta na votação, mas para ficar registrado, inclusive, para o futuro, tendo em vista que o governo deve continuar cometendo crime ou infração à política administrativa. Sim, nobre par, nós observando o decreto 201 de 1967, nós vamos atender a vossa solicitação, mas lembrando que na outra denúncia nós obedecemos o critério da maioria absoluta. Isso. Nobre vereador Rafael Laranjeira, questão de ordem. Só que fosse explicado mais uma vez como que vai funcionar. Sim, é pelo recebimento e não pelo não prosseguimento. Quem aceita a denúncia vota sim, quem não aceita a denúncia vota não. Ok. Sim, prosseguimento da denúncia, não arquivamento. Senhores vereadores, está em votação. Senhores vereadores, com os votos pelo não, vereador Abel, vereador Dr. Marcelo, vereador Gabriel, vereador Luiz Fernando, vereador Pastor Edmar, vereador professor Edival, vereador Paulinho Merlino, vereador Paraíba Car, vereadora professora Ana Poli, vereador Reinaldinho, vereador Castelo Alemão, e votos pelo sim, nobre vereadora professora Cris do Barreto, nobre vereador Rogério da Padoca, nobre vereador Rafael Laranjeira, nobre vereador Renato Caroba. O presente recebimento da denúncia fica
prejudicado e será arquivado.